Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo aí, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Hoje é dia dos pais. Dia dos pais, assim, ele não é tão importante quanto o dia das mães, né? Mas eu vou tentar defender os homens hoje aqui. A gente não ganha almoço, a gente não tem, assim, um negócio todo especial. Não tem campanha na televisão tão forte quanto tem o dia das mães, não sei porquê, mas tudo bem, né? Nós vamos valorizar. Hoje eu tenho uma palavra que ela é dirigida, na verdade, às famílias, mas evidentemente que eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior para os homens. Hoje é dia dos pais, e né, já que a gente não tem tanta ênfase de presente, também não vamos ter tanta ênfase assim de elogio, né? Mas enfim, tem algumas coisas muito boas, e eu tirei um exemplo aqui de alguém que não teve pai, ou melhor, teve pai, mas muito provavelmente ele morreu cedo. E ele não tinha uma figura assim, pelo menos na época, masculina sobre a vida dele. Isso faz muita diferença. Ele não teve, ele na verdade é aquela pessoa que a gente fala assim, você foi criado pela mãe, pela avó, né? No sentido, quando um homem fala isso para um outro homem, ele está querendo dizer que ele é um pouquinho mole ou ele é um pouquinho mimado, né? Foi criado pela mãe e pela avó, não que tenha recebido uma má criação. Mas pejorativamente é aquilo que a gente fala, porque essa é a tendência mesmo, né? O homem ou o menino, que geralmente ele é criado sem uma figura masculina, ele sente falta de muitas coisas, não que você não possa encontrar essas figuras, principalmente quando você, né, vem para a caminhada cristã, você vem para a igreja, tem muitas figuras aqui masculinas para você se inspirar, amém? Olha aí, hoje teve, né? Não pode nem falar, cadê a meia dúzia que estava lá, né? Tem aí bastante homem aí. Mas enfim, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, duas cartas que Paulo escreve para Timóteo, são as cartas que a gente chama de cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo, carta de Tito também. E Paulo, ele meio que pega Timóteo para ser uma referência. Ele encontra esse rapaz, deixa eu dar um contexto para a gente poder ler o texto ali. Ele encontra esse jovem, um menino assim quase. Sua mãe e a sua avó se convertem, uma das primeiras a se converter. Eles eram numa cidade chamada Listra. E a gente não ouve falar do pai de Timóteo, a gente só sabe que ele era grego. Timóteo não era circuncidado. Quando Paulo pega ele para caminhar com ele, uma das primeiras coisas que ele faz é circuncidar Timóteo, não porque a circuncisão precisasse ser refeita, mas pelo contexto em que Paulo iria entrar. Isso ali podia ser um agravante para os judeus, rejeitar eles de alguma maneira. Então, por causa da religiosidade, Paulo circuncida Timóteo. Por quê? Porque era de pai grego, não foi circuncidado, provavelmente não tinha a mesma, talvez, educação de que o menino judeu teria, mas a mãe era judia, e dentro desse contexto ela se converte junto com a sua avó. Então muito provavelmente seu pai deveria ter falecido. Então está ali o menino Timóteo. Paulo, ele em algum momento teve uma desavença com o seu discípulo Barnabé por causa de outro jovem chamado João Marcos, que mais tarde veio a escrever o Evangelho de Marcos, e mais tarde Paulo veio a chamar, reconhecer que Marcos tinha trilhado um bom caminho lá quando ele estava na prisão. Ele chama Marcos. Mas agora, talvez, meio que separado, depois daquela pequena divisão, discórdia, ele encontra outro jovem, chamado Timóteo, e ele enxerga nesse jovem um potencial muito grande. E talvez, né, não sei o que passou no coração de Paulo, aqui já é uma conjectura minha, mas eu penso que ele, ao enxergar todo esse potencial, esse desejo de amar a Deus, Paulo resolve ser também uma figura masculina de referência para ele, mas principalmente uma referência espiritual, no sentido de, eu preciso passar o meu legado adiante, eu preciso passar o meu legado adiante, e não é de qualquer forma, não é para qualquer pessoa. E aqui já vem uma das primeiras coisas de nós, como pais, e aqui você, mulher, pode se incluir dentro disso, né? Uma das principais funções de nós como pais é passar um legado à próxima geração. E quando a gente fala de legado no mundo de hoje, as pessoas simplesmente pensam em uma herança física. Eu tenho que deixar algo para a minha família, então eu tenho que deixar a minha família bem encaminhada, eu tenho que deixar um bom estudo para os meus filhos, eu tenho que deixar várias coisas. E às vezes as pessoas gastam a vida inteira. Às vezes elas gastam a vida inteira, principalmente os homens, elas gastam a vida inteira tentando prover apenas um legado físico para os filhos. E é muito comum, principalmente aí nas famílias aí mais tradicionais, ao longo da história, né, que ao tentar deixar esse legado físico, essa herança física, eles negligenciam o principal dos legados,
que são os valores que eles carregam. É muito comum, nós vemos aí em vários lugares, em várias situações da história, aonde de repente um pioneiro lá daquela família sai de uma situação difícil, né, e de repente é bem sucedido e trabalha muito na vida, mas não consegue passar os mesmos valores para o filho. E aí vem a próxima geração e acaba meio que destruindo tudo aquilo que a geração anterior tanto batalhou e tanto se esforçou por conquistar. Por quê? Porque não tinham os mesmos valores. E aí não vai dar a mesma importância para aquilo que talvez a geração passada deu. E nós vemos isso acontecendo ao longo da história e vemos em muitos lugares. E o texto de hoje, ele vai plantar exatamente isso em nós. Isso vale, evidentemente, para os pais, para os homens, mas vale para qualquer um de nós e até aqueles que não são pais. Qual é a função que nós temos, né, tanto espiritual aqui, quanto física? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, é bem facinho, né? 2, 2, né? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, diz assim, ó, e as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Vamos guardar isso aqui? E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, o que você faz com ela? Confie a homens fiéis, que não retenham apenas, mas que sejam capazes de ensinar a outros. O que Paulo, dentre tantas coisas, está tentando ensinar ao jovem Timóteo aqui, nesse caso, nesse momento? Timóteo agora já cresceu um pouco mais, Timóteo já fez algumas viagens missionárias com Paulo, já viu um monte de coisas boas, coisas ruins, ele já conhece o lado ali do seu mentor bom, já conhece as fraquezas de Paulo, talvez ele saberia dizer melhor qual era o famoso espinho na carne de Paulo, mas agora em algum momento Paulo deixa a Timóteo lá em Éfeso. Lembra das nossas 7 igrejas da Ásia? Então lá em Éfeso agora está o jovem Timóteo conduzindo essa turma aqui. E agora, dentro de tantas orientações, Paulo, ele em um determinado momento ele já pensa, poxa, eu já estou no final da minha carreira, pode ser que essa prisão aqui seja a última, então quais são as últimas instruções que eu vou dizer para você? No finalzinho do livro de Atos você vai encontrar ele chamando algumas pessoas, ele falando de Timóteo também. Ele está tentando ensinar a essência do caráter para Timóteo. E a mesma coisa que eu e você, querido, uma das coisas principais que nós precisamos ensinar, seja para os nossos filhos físicos ou para os nossos filhos espirituais, a principal coisa de todas elas não é a educação financeira, não é, olha, você vai constituir família, isso, aquilo, a principal coisa que nós precisamos ensinar é caráter. Sabe, se tiver uma coisa número 1 que você precisa ensinar, você está com medo de ter filhos, o que eu vou botar filho nesse mundo, ou você está com o teu filho pequeno, ou principalmente ele adolescente, o que eu preciso ensinar para ele, para liberar ele para o mundo? Caráter. Sabe, você que vai fazer aí o Homem ao Máximo, aí as inscrições aí já não está aberto, que é o pastor Alcemir, né? Vai ter já uma outra turma, o Veredas já está retornando aí com força total. Dentro desse curso, Deus usou um homem muito poderoso chamado Edwin Cole, não sei se ele ainda é vivo, mas ele disse uma frase assim, ó, o caráter é sempre mais importante que o talento. Você vai encontrar pessoas de muito talento em muitos lugares, pessoas que têm a habilidade de fazer muitas coisas, e você pode ter a tendência de querer admirá-las, só porque elas são bem-sucedidas naquela área ali, seja ela financeira, seja ela empreendedora, seja ela com uma habilidade qualquer, em qualquer situação da vida. Mas, querido, quais são as pessoas que você de fato deve buscar admirar e seguir os passos? É caráter. Sabe, pessoas de caráter são pessoas que vale a pena você imitar, vale a pena você chegar perto. Nós vivemos hoje um tempo onde muitas vezes você é instruído a você se afastar de pessoas que não estão te jogando para cima, pessoas que talvez estão prejudicando o teu sucesso, e às vezes você corre um risco nesse ímpeto de, evidentemente existem algumas pessoas que você tem que se afastar mesmo, que elas causam uma má influência para você, que elas são prejudiciais a você, mas nesse ímpeto de querer alcançar o sucesso, me afastar daquelas pessoas que eu acho que não têm sucesso, eu corro o grande risco de tirar pessoas de grande caráter do meu círculo de convivência, simplesmente porque eu estou mirando no alvo, ou porque alguém me disse alguma coisa, eu estou mirando em um alvo que é simplesmente um valor terreno, não é um valor celestial. E nós sabemos que, meu amado, se você persegue um alvo sem caráter, você até pode chegar no cume ou no topo daquilo que você quer, mas você vai chegar lá sozinho.
E chegar lá sozinho é a grande conclusão de muitas pessoas, que no final da vida elas olham para trás e todas elas vão dizer assim: eu queria ter mais tempo para. E não é mais tempo para ter mais um dia de trabalho. Não é mais tempo para simplesmente viajar mais uma vez. Geralmente eu queria ter mais tempo para ficar com a minha família. Eu queria ter mais tempo para falar com meu filho, para expressar algo. É muito comum, quando eu vou fazer ofícios fúnebres, não é a regra, ou melhor, não é assim a maioria, mas é muito comum você ver pessoas chorando descontroladamente. E geralmente, e aqui sim, já não é a regra, geralmente as pessoas que choram descontroladamente não são as pessoas que tinham mais afeto por aquela pessoa que veio a falecer. Geralmente as pessoas que choram descontroladamente são aquelas pessoas que tinham assuntos a resolver com aquele que já faleceu. E agora, diante da angústia ou do desespero de não ter mais o que fazer, elas choram copiosamente e inconsolavelmente, porque gostariam de ter tido mais tempo, talvez de expressar o perdão, talvez de gastar mais tempo, de talvez dedicar um pouco mais de atenção. Agora é tarde demais, e evidentemente todos vão chorar em um momento de morte, mas quando nós vemos assim isso desregradamente, querido, é uma grande evidência para nós, que se tiver alguma coisa que você tem que perseguir nessa vida, principalmente você, homem, como pai, é desenvolver o teu caráter, em primeiro lugar, para depois passar isso aqui adiante. Quando Paulo fala assim, olha, pega tudo aquilo que eu te ensinei, está vendo tudo aquilo que eu te ensinei? Escolhe agora algumas pessoas fiéis. Nós vamos trabalhar essa ideia aqui de fidelidade aqui. Escolhe algumas pessoas fiéis, mas não são pessoas quaisquer. São pessoas que têm a capacidade de passar isso aqui adiante, de ensinar a outras pessoas. Sabe, meu amado, você como pai, nesse Dia dos Pais, nós temos tantas preocupações como homens hoje, né? De prover para a nossa família, de proteger a nossa família, de ser o sacerdote da nossa família. São as 3 coisas básicas que Deus plantou você como homem na tua casa, você ser o pastor da sua casa, o sacerdote da sua casa, o provedor da sua casa, o protetor da sua casa, dentre tantas coisas, dentre tantas situações, e nós nos concentramos em tantas coisas, e nós vemos hoje que nós somos tremendamente atacados na nossa masculinidade em todos os lugares, de todas as maneiras que você possa imaginar. Nós vivemos em uma sociedade hoje em que ataques incessantes à hombridade têm sido feitos, e essa palavra vale para vocês também, mulheres, porque às vezes na tendência de equalizar algumas injustiças do passado, nós corremos o risco de começarmos a castrar a hombridade do seu marido ou do seu filho. E aqui tem alguns pontos principais que eu quero deixar para você hoje, que você não esqueça jamais. Você pode, mas eu não tenho filho. Você tem uma filha que você vai ensinar ela quais as características de um verdadeiro homem, para ela poder se inspirar depois, para constituir família, assim escolher certo. Você tem um filho, você tem um sobrinho, ou você tem até você mesmo que precisa consertar algumas coisas. Os meios de comunicação hoje, quase todos eles retratam homens como pessoas inúteis, como pessoas ignorantes, como pessoas que só pensam em sexo, ou só pensam em dinheiro, ou só pensam em se divertir, ou não têm responsabilidade. Você vai ver isso nos filmes, você vai ver isso nos desenhos, e por isso que você precisa cuidar de muitas coisas. Nós tínhamos aí, você que talvez é da geração como eu, os heróis do passado, os grandes super-heróis, né? O Batman, o Superman, o Hulk, o Homem de Ferro, enfim, toda essa turma aí, né? Evidentemente que existia um estereótipo do herói, mas hoje o que nós vemos sendo feito com os próprios heróis? Desmasculinizando os heróis, né? O Thor, que era isso, aquilo, agora ele é um gordo, bêbado, imaturo, que chora, e aí pega o mesmo ator, que em um determinado momento é um símbolo de masculinidade e força, põe ele para fazer um filme, né, dos Caça-Fantasmas, que era também um filme de 4 homens, agora são 4 mulheres, e aquele símbolo da sexualidade máxima agora é um secretário meio afeminado, tão bobinho, tão, meio, falta um tanto de QI na cabeça dele, enfim, tira toda aquela figura. Você pega o Hulk, né, quem acompanhou a série do Hulk, deixa eu trazer um pouco de cultura pop para você, né? Quem acompanhou a série do Hulk, poxa, no primeiro filme é um descontrolado, tem uma fúria dentro dele, ele vai para não sei aonde, depois ele se encontra lá com o Rickson Grace para fazer exercício de respiração, para controlar o Hulk dentro dele. Ele demorou, sei lá, uns 4 filmes para ele conseguir controlar aquela fúria dele. De repente, né, ele demorou tudo aquilo, agora coloca o Hulk lá de cardigan,
um cara assim meio boçal, um cara que, né, se preocupa com outras coisas mais supérfluas. Daí faz uma nova série agora com a mulher Hulk. E a mulher Hulk, o que acontece com ela? O Hulk demorou ali 4, 5 filmes, que dá ali, sei lá, uns 20 anos, para conseguir controlar a sua fúria. No final de semana, ela já consegue controlar tudo aquilo que o homem demorou, sei lá quanto tempo. E o Hulk, né? Cuidado para não quebrar tudo aí, né? E o Hulk, não se assuste, né? E o Hulk, poxa, agora que era, né, aquele símbolo de força e tudo mais, olha o que aconteceu com o Hulk. Você pega aquela série, por exemplo, aí, os adolescentes da Nickelodeon, você vai ver que dentro da Nickelodeon, séries como iCarly, não sei mais outros, quem é do pessoal aí mais adolescente, mas todo esse pessoal ali, não sei qual é o nome, mas tem vários ali. Nunca tem os pais. Onde é que estão os pais naquele lugar ali? Não tem pais. Toda aquela série você vai ver que pode pegar a série dos meninos, a série das meninas, a série dos gêmeos, não sei o quê. Nunca tem pais presentes naquele lugar ali. Ou os pais estão viajando, ou os pais estão lá não sei aonde, eles não estão presentes. E isso vai doutrinando as pessoas. Vai doutrinando as famílias. E às vezes você nem se percebe. Está lá o teu filho, está lá a tua filha assistindo aquelas coisas ali. Está adquirindo aqueles valores dentro da tua casa mesmo. Talvez um dos mais famosos, o Homer Simpson. Né? Uma série que está aí há décadas e décadas, que retrata de fato um homem, um pai de família, que a função dele é realmente só ir trabalhar, porque qual é a qualidade que ele tem? É chegar em casa, tomar cerveja, falar asneiras e deixar tudo por conta de quem? Para a mulher resolver, porque afinal de contas ele é um inútil e tudo mais. Enfim, você percebe quão bombardeado a masculinidade tem sido nas últimas décadas. E nós, como pais, talvez, se você tivesse uma preocupação para ver, o que eu vou fazer nesse mundo, querido, desenvolva caráter. Busque saber qual é o caráter que você precisa, qual é talvez a característica do caráter. E aqui eu quero te dar talvez algumas dicas para você conseguir chegar a esse ponto-chave da nossa vida, tanto como homens quanto como mulheres, mas principalmente como pais. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Eu quero te dar algumas coisas práticas. Por exemplo, uma coisa muito simples se necessário for, desligue. Desligue o quê, pastor? O que é que tiver interferindo na construção de caráter tua ou da tua família. Talvez uma das principais coisas seja isso aqui, é muito difícil. Mas você já experimentou desligar o celular para ver o que acontece? Nossa, você descobre coisas novas na casa. Às vezes alguns vão descobrir até novos cômodos que existem dentro da casa. Né? Desliga o celular, desliga a televisão. O que eu quero dizer com isso? Talvez toda essa filosofia que eu acabei de te contar está entrando na tua casa. Talvez toda essa ideia que eu acabei de te contar está entrando no teu lar, está entrando nos teus filhos. Eu conheço um homem que ele é um homem de Deus. É um cara muito estudado. É um cara assim, muito inspirador. Mas ele não desligou algumas coisas lá na sua casa. E hoje ele sofre um conflito muito grande com uma das suas filhas, porque abraçou uma filosofia assim, de extrema esquerda, e agora é aquela constante batalha, criado na igreja com valores cristãos, mas agora uma constante batalha com valores que ele, com certeza ele tentou passar, mas talvez esse filtro aqui faltou desligar algumas coisas em casa, talvez faltou ter uma atitude, esse tipo de site não é acessado nessa casa, esse tipo de canal não é ligado nessa casa, esse tipo de programa ou jogo você não vai fazer, enfim, não deixe a sua mente vulnerável, querido, a um espírito de rebeldia. Não deixe a mente dos seus filhos vulnerável a uma cultura permissiva e uma cultura que uma cultura que inverte os valores daquilo que Deus colocou. Está aí para todo mundo ver. E você pode conversar com pessoas aí fora, você vai ver, é assustador, às vezes a maneira como as pessoas pensam, né? Falei, meu Deus, de onde ela está tirando isso? Que valor vai ensinar para essa criança, para esse adolescente? Mas está acontecendo ao teu redor. Então, se necessário for, desligue aquilo que está entrando na tua casa e gerando talvez um espírito de rebeldia, um espírito de castração, seja ela masculina ou até mesmo na tua feminilidade, mas desligue se necessário for, querido, e ao mesmo tempo, se ligue, uma vez que você desligou, se ligue em quê? Em mensagens edificantes, em coisas que alimentam a tua fé. Uma das coisas para você ligar, evidentemente, é todo domingo, talvez você que está assistindo em casa, fez uma boa coisa hoje. Romanos 10 vai nos dizer o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, ouvir a palavra. Então, uma vez que você desligou aquilo que te afasta, você precisa sim ligar coisas que te aproximam.
Quantas vezes na semana você ouve palavras que te edificam? Sabe, hoje nós temos essa facilidade. Ah, pastor, não consigo ler a Bíblia. Poxa, tem áudio da Bíblia agora em várias traduções, até em grego, se quiser, aperta lá, vai escutar lá a língua original, não entendo nada. Enfim, tem tantas coisas para você se edificar. Agora, tem tantas coisas que roubam o nosso tempo, não é verdade? Tantas coisas que a gente liga e na verdade deveria desligar, e algumas coisas que nós desligamos deveriam ser ligadas. Às vezes nós olhamos para uma mensagem que está ali diante de nós no Instagram, que vai nos levar para uma coisa boa, para um link bom, mas esse eu não clico. Mas naquele que é para comprar, naquele que é para ver talvez uma curiosidade banal, não, esse aqui eu aperto no saiba mais. E aqui que vem a outra parte, que é o terceiro, é medite. O que é meditar? Reflexão profunda. Você recebe a instrução aqui de ler a palavra desde o primeiro estudo que nós temos aqui chamado Fundamento. É encorajado você. Mas se você ficar só naquela meditação que você aprendeu lá no comecinho, querido, não vai ser suficiente. Porque meditar aqui não é o sentido aquele de esvaziar a mente e dizer uma palavra, né, que fica, deixa eu me descansar a minha mente. Isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. Meditar é refletir profundamente sobre coisas que você recém aprendeu ou está tentando aprender. E principalmente quando você fala sobre a palavra de Deus aqui, ela vai te dar sabedoria para quê? Para te dar coragem no momento que você precisa confrontar a tua esposa, no momento que você precisa confrontar os teus filhos, no momento que você precisa se confrontar. Se você meditar profundamente na palavra de Deus, você vai achar a coragem que você precisa, você vai achar o renovo que você tanto está precisando. Você está entendendo? Amém? Quarta coisa, incentive o que? Outras pessoas. Sabe, uma das chaves para você plantar o caráter nas pessoas e desenvolver o teu caráter é você adquirir uma postura de incentivo. Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês levantam pela manhã com o seguinte pensamento: hoje eu vou encorajar alguém que talvez está profundamente triste. Hoje a minha missão é pelo menos uma pessoa, eu vou dar uma palavra de encorajamento ao invés de eu descer a marreta na primeira coisa que eu ver errado. Sabe, querido, se cada um de nós, como cristãos, levantássemos toda manhã com o seguinte pensamento: Senhor, é impossível que no dia de hoje eu não cruze com uma pessoa que precisa de uma palavra, não é uma palavra assim, vai que vai dar tudo certo. Não é uma palavra assim jogada ao léu, preciso de uma palavra de incentivo. Quantas pessoas teriam seu dia mudado se cada um de nós aqui, e você que está me acompanhando lá na internet, nessa semana, tivéssemos o comprometimento, olha, de pelo menos um dia da semana, hoje eu vou achar alguém que eu vou dar uma palavra de encorajamento, de incentivo. Já pensou como a situação pode mudar ao teu redor? Porque o que acontece conosco, querido, não é verdade? Nós saímos para trabalhar, e aí dentro das situações do nosso trabalho, sempre vai ter alguém que vai pisar na bola, e vai fazer alguma coisa errada, e nós estamos prontos para quê? Para corrigir, para dar uma instrução, não vou te dar uma palavra de encorajamento, vem aqui que eu vou pegar um taco de beisebol aqui, e vou te arrumar, para tu nunca mais fazer isso aqui. Quanto mudaria a nossa vida ao nosso redor? Quanto mudaria isso para o teu filho e para a tua filha? Sabe, talvez você está na hora de você pegar uma caderneta, né, ou no celular, e escrever assim: quantas vezes eu encorajei, se você é pai, os meus filhos nessa semana? Quantas vezes eu sentei com eles para dar uma palavra assim: olha, você não é isso que você está pensando que você é isso aqui, e você lançar o futuro dele, lançar palavras proféticas sobre ele na semana, talvez não só no dia do aniversário. Quantas vezes, meu amado, nós tiramos tempo consciente para honrar aqueles que estão ao nosso redor? Sabe, talvez você não tenha as coisas que você quer, ou você pegou algumas coisas desestruturadas porque você dá pouco valor para isso. Talvez você dá pouco valor para essas palavras. Talvez se você deixar para incentivá-lo só no dia que você tiver que corrigi-lo, seja tarde demais. Você quer plantar o caráter na vida da tua família? Amém? Pois é, comece por palavras de incentivo. Comece por palavras que plantem o destino e a identidade de quem o teu filho, quem a tua esposa é, quem o teu marido é, para daí você seguir com as outras. Tenho vários aqui para te dar. Ore, porque a oração produz intimidade, não só com você, mas pela pessoa quando você está orando. Quer que teu marido mude? Ore por ele, que se Deus vai te dar detalhes a respeito da vida dele, né? Quer que aquela pessoa mude? Ore por ela. Frequente o que? Lugares onde as pessoas te aproximam de Deus. Um dos melhores lugares começou essa semana, é o Hubble, são os nossos pequenos grupos, são pessoas que se reúnem. Pastor, mas é tão simples, tem umas pessoas lá que meio nada a ver. Sim, meu amado, mas talvez se você está lá no meio das turmas nada a ver, ajude eles a ser alguma coisa a ver, já que você você está vendo que eles não veem.
Você está lá para isso, talvez, você não está lá só para absorver. São pessoas que precisam de Jesus, em algum momento você também vai precisar. São pessoas que precisam da tua oração, em algum momento você também vai precisar. Isso vai ajudar você a forjar o caráter. De repente lá você vai encontrar um Timóteo da vida, um menino, um sobrinho de alguém que não teve pai, que você vai poder plantar talvez um destino diferente do que ele teria se não tivesse encontrado com você. Pare de olhar talvez só para o teu próprio umbigo e olhe ao teu redor. Deus te plantou numa família, e dentro dessa família talvez você pode não ter filhos físicos, mas existem pessoas ao nosso redor aqui, existem filhos de outras pessoas ao nosso redor, pelo qual você pode sim ser uma referência. Paulo não tinha nenhum grau de parentesco com Timóteo, mas ele olha para um menino, para um jovem que tem um potencial e necessita de uma direção espiritual do alto. Sabe, talvez você é um Paulo na vida de alguém. Quantos Timóteos existem ao teu redor? Quantos sobrinhos você tem que tem um pai ausente? Quantas pessoas você conhece que tem um pai ausente, que você pode sim ser uma figura para eles? E aqui, homens, eu quero chamar a atenção de vocês. Nós meio que negligenciamos esse papel, já não faz parte mais da nossa cultura. Se você ainda é da minha idade, com mais de 40 anos, você ainda lembra que quando a gente era pequeno, os nossos tios, eles eram muito normal, se eles quisessem corrigir a gente, eles davam uma piaba na gente, eles faziam alguma coisa, né, para corrigir a gente, estava tudo bem. Não tinha tanto escândalo quanto tem hoje, né? Hoje, se alguém fora do teu círculo ali, você, marido e mulher, quer corrigir o teu filho, meu Deus, né? O que você está pensando? Deus acha que você está me xingando, enfim, era muito comum isso, dentro da cultura, que outras pessoas, outros homens, corrigissem o caminho. Evidentemente que nós, né, cada um dentro dos seus limites, mas era permitido. E aí você tinha outras referências, agora todas essas referências foram tiradas, inclusive tiraram até a possibilidade de correção. E aí tem por aqui vai, né? Ouça coisas edificantes, crie uma atmosfera para você, corte o quê? Você principalmente é responsável pelo seu lar, corte as dívidas o mais rápido que você pode e não se endivide novamente. Sabe, as dívidas corroem cada um de nós, então faça um plano, trabalhe em cima disso, isso também faz parte do caráter, querido. E o último aqui dessas dicas, seja fiel. Quando Paulo fala assim, ó, escolha homens fiéis, ele está querendo dizer regularidade. Regularidade, pessoas que regularmente voltem a fazer determinadas coisas, separe aquilo que é de Deus, regularmente, no primeiro dia da semana, nós nos encontramos, somos fiéis no nosso encontro com Deus, regularmente, separamos a primeira parte das nossas rendas para entregar ao Senhor, isso se chama fidelidade, regularmente, nós entregamos ao Senhor o melhor das nossas habilidades, então isso significa fidelidade, enfim, diga você mesmo assim, ó, eu preciso agir assim, e eu tenho que começar hoje. Ai, liga, desliga, frequenta, ora, corte, enfim, tem tantas coisas. Nós precisamos assumir a responsabilidade, meu amado, pelos nossos fracassos. Sabe, não há nada de mal você olhar para a tua família e ver, deixei passar algumas coisas aqui. É triste, muito triste quando você tem esse diagnóstico, mas é muito mais triste quando você tem esse diagnóstico e continua sem fazer a mesma coisa. Sabe, não fazer nada já é uma decisão. Não decidir nada já é decidir por alguma coisa. E não há nada terrível em diagnosticar que algumas coisas você deixou passar e está lá, passou. Tá, esse valor aqui já entrou na vida do teu filho, da tua filha, ou da tua esposa, do teu marido, e você não viu isso aqui. Não há nada terrível nisso. Terrível está em não fazer nada. Um dos maiores fracassos da humanidade, ou da história da humanidade, foi o Titanic. O maior navio já construído naquela época, né, inafundável, passou um orgulho no coração daquela turma, daquela tripulação. Olha, vamos chegar àquele lugar, a Nova York, vamos chegar mais cedo, vamos acelerar o negócio aqui. E aí vocês conhecem toda a história, principalmente aí quem assistiu o filme. Por que ele naufragou diante do orgulho depois, né? Talvez se ele tivesse revisto, poxa, não é prudente aquilo que eu estou fazendo, acho melhor eu corrigir essa rota, milhares de pessoas não teriam morrido. Algumas vezes, querido, eu e você somos como o Titanic, a gente acha que não, nada vai afundar a gente. Não, a gente construiu olha a minha família que eu construí, olha, não, está tudo legal, nada poderá nos afundar, mas de repente você começa a acelerar demais algumas coisas, e negligenciar outras coisas. Existem vários icebergs aí no mar da nossa vida, que se você não se abrir os teus olhos espirituais, olha, você pode se achar um Titanic, mas talvez o destino pode ser esse. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Homens fiéis manifestam a sua opinião.
Sabe, em algum momento você vai ver a tua escola tentando plantar valores, e aí esse é o momento especial de você ir lá naquela reunião de pais e fazer a tua opinião também ser conhecida. Em algum momento você vai ver situações acontecendo ao teu redor com os teus amigos, e você vai correr o risco talvez de perder os teus amigos, mas talvez seja a hora de você realmente manifestar a tua opinião para ver se eles são os seus amigos de fato. Você não vai perder eles. Se eles são seus amigos por conveniência, só porque você concorda com tudo, aí talvez não são seus amigos de fato. Homens fiéis, e homens que eu quero dizer aqui no geral, eles protegem a sua família. Se existe um risco, se existe uma situação, se existe uma circunstância, uma viagem que vai destruir a família, essa viagem não vai ser feita. Se existe um filme que vai destruir a família, esse filme não vai ser assistido. Se existe uma festa que pode destruir a família, se existe alguma circunstância que pode destruir a família, isso vai deixar de ser feito. Se existe um trabalho, nossa, mas é o nosso trabalho, pois é, se ele vai destruir a família, esse trabalho vai ter que ficar de lado e ele vai ter que tomar a prioridade lá de baixo. Na ordem de prioridades, ele não é o número 1, por quê? Porque ele destrói a família. Sabe, querido, então, se você talvez está descontente com algumas coisas, talvez você percebe um diagnóstico que está acontecendo no futuro, agora, hoje, é o momento de mudar. Eu quero te dar aqui 3 regras rapidinhas, para você ser um pai extraordinário. Evidentemente vale para você homem que é dia dos pais, mas vale para todos nós. Primeiro, é uma libertação. Você não é o seu pai. Isso aqui vale para os dois lados. Você não é o seu pai. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Quero que o seu pai tenha sido alguém presente na sua vida, um influenciador extraordinário, ou até mesmo que ele tenha sido ausente, um tirano, um viciado, não sei. É hora de você seguir em frente. É hora de você seguir em frente. É muito comum eu atender pessoas que ainda vivem lá no passado, ainda vivem, tem 40, 50 anos de idade, mas ainda tem a emoção de um adolescente de 15 anos que talvez foi ferido pelo seu pai, ou que talvez teve um pai extraordinário e agora na ânsia, no anseio de querer ser igual ao pai, ele vive uma frustração porque, poxa, nunca consigo ser. Querido, você não é o seu pai. É hora de você se libertar de todas as expectativas ou decepções que você teve em relação ao seu pai. Talvez você está hoje tentando compensar muitas coisas que você não recebeu do teu pai, e você vai lá para o outro extremo, e aí você estraga os teus filhos também. Aí você, não, nunca vou ser para minha esposa que meu pai foi, e você vai para um outro extremo. Meu pai era muito rígido, e agora você virou um banana, você não fala um A. Não, meu pai era muito banana, meu pai deixava minha mãe fazer as coisas, agora você não olha com carinho para a tua esposa, você é um carrasco, enfim. A pressão que você faz sobre si mesmo para se parecer com o seu pai, ou para nunca se parecer com ele, não é o melhor lugar para você gastar a tua energia. O melhor lugar para você gastar a tua energia é, se ele foi uma pessoa ruim, a maneira de seguir adiante talvez é liberar o perdão para ele. Se ele foi uma pessoa que faltou com muitas coisas, a maneira de você seguir adiante é deixando essas coisas de lado aí, mesmo que ele já tenha morrido. E se ele foi uma pessoa extraordinária, pastor, então siga o seu exemplo como um trampolim para dar continuidade, para você ser o homem que Deus quer que você seja. Amém? Para você ser a mulher que Deus quer que você seja. Para você ser a pessoa que Deus quer que você seja, tenha sido seu pai extraordinário, ou tenha sido ele talvez um viciado que nunca parou para olhar para você. Segundo, seja uma pessoa de honra, e honrar significa avaliar os outros como você mesmo. Eu quero te dar só um exemplo bem rápido aqui. Percebe que, Marcos capítulo 6, Jesus vai para Nazaré, um lugar onde todo mundo conhecia ele, você conhece a história, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres ali extraordinários, porque aquelas pessoas desprezaram a Jesus, disseram para ele assim: esse aqui é o filho da Maria, esse aqui é o irmão do Tiago, não está suas irmãs aqui, ele não é o filho do carpinteiro. E aí, por eles desprezarem Jesus, desonrarem Jesus não pôde fazer muitos milagres. Deixa eu trazer isso para a nossa família. Se Jesus, que é Jesus, quando foi desonrado, não pôde fazer grandes coisas na vida de outras pessoas, o que você acha, esposa, que o teu marido vai fazer se você desonrar ele? Se Jesus, que é Jesus, não pôde fazer milagres naquele lugar, porque ele foi desonrado, como um marido vai poder exercer o seu papel se ele for constantemente desonrado pela sua esposa? Como uma esposa vai exercer o seu papel na casa se ela é constantemente desonrada pelo seu marido? Você percebe quão isso é importante, querido?
E o quanto nós somos atacados dentro disso aqui, quando nós dizemos palavras que ferem, quando nós dizemos palavras que tiram o respeito. Por que uma sociedade é desfeita? Em primeiro lugar, porque o respeito foi deixado de lado. Por que acontecem divórcios? Porque em primeiro lugar, o respeito foi deixado de lado, a honra foi deixada de lado. Um filho jamais vai ser abençoado se ele desonrar os seus pais. Porque se Jesus, que é Jesus, não conseguiu fazer muitos milagres naquele lugar, porque faltou fé àquelas pessoas, faltou honra sobre aquelas pessoas, como um filho vai querer ser bem sucedido se ele constantemente desonra os seus pais? Como ele vai querer ser amado por um pai? Sabe, então a chave aqui, talvez, se você tem os pais vivos ainda e tem assuntos a acertar com eles, porque eles foram negligentes em algum momento, a chave é começar a honrá-los. A chave para que você reconstitua o seu relacionamento com o seu marido não é constantemente reafirmar aquilo que ele faz de ruim, mas talvez a chave seja começar a honrá-lo. A chave para sua esposa mudar de lugar ou ter agora uma nova perspectiva diante daquilo que você está tanto tempo falando para ela, seja começar a honrá-la. E aqui deixa eu dar uma dica para vocês, mulheres. Sabe, os homens, eles têm uma maneira meio bruta, por natureza, de se relacionar com outros homens, né? Hoje já o pessoal está mais frouxo. Antigamente tinha umas brincadeiras até meio fortes, mas enfim, o que era meio comum? Você encontrar um amigo, como é que você cumprimenta? Um homem cumprimenta um outro homem, você está passando, você dá um soco nele, né? E aí, cara, tudo bem? Né, depende, dá um tapa nele, ou quando você vai dar um abraço, é uma competição ali de urso, né? Quem é que abraça mais forte, né? Que vai apertar a mão enquanto o outro não quebrar a mão do outro, não está certo, enfim, é um negócio que está lá dentro, foi meio que inibido dentro de nós, mas está lá dentro. Nós somos meio assim para cumprimentar os outros, daí como é que está, né? Seu boca aberta, não sei o que, não é o melhor para a gente fazer, né? Mas enfim, é comum você ver isso aí. Mas depois que a pessoa sai, não, esse cara é gente boa, meu amigo, isso, aquilo. O problema está quando você quer tratar as mulheres desse jeito. As mulheres não vão responder bem para a gente isso, né? Se você chegar e daí, como é que você está? Ela, ai, grosso, não sei o quê. Tipo, nossa, o que eu fiz? Não fiz nada. Por quê, querido? Elas são sensíveis fisicamente. Deus as fez assim, sensíveis fisicamente. Você consegue pegar essa analogia? Amém? Agora a dica para vocês, mulheres, é o seguinte: os homens são mais ou menos assim também, só que emocionalmente. A gente não admite, uma boa parte de nós somos assim, né? Se você chegar e der um soco físico na gente, assim, a gente, né? Tudo bem, e aí, como é que tá? Alguém está chamando a minha atenção. Mas se nós sofremos um soquinho assim desses emocionalmente, a gente fica... Porque nós precisamos desse tipo de carinho, nós precisamos desse tipo de reafirmação. Sabe, independente do teu temperamento, se você é de palavras de afirmação ou não, aí a dica para você, mulher, principalmente hoje nos dias dos pais. Honre o máximo que você puder o seu marido, o seu filho, ou o seu tio, alguém que está com palavras. Eles precisam disso. Talvez na hora eles vão se dar uma de durão, talvez na hora eles vão até ficar envergonhados, porque eles não sabem como receber esse tipo de coisa, mas eles querem ser tratados dessa maneira, com honra. Faz parte do caráter de uma das piores coisas que um marido pode ouvir da sua mulher, é que ela não o admira. Tudo aquilo que um homem mais quer diante de uma mulher é que ele dê ser admirado, é ser admirado. Sabe, não são talvez todas as outras coisas que você está dando ênfase, mas ele quer sentir ou pelo menos perceber que ele é admirado, e a primeira pessoa que ele vai valorizar, ou que ele vai perseguir isso, é sobre a sua esposa. Talvez todas essas coisas erradas que ele tem feito ao teu redor são uma tentativa desesperada de ser admirado por você, de ser admirado pelos seus filhos. Não existe um homem na face da terra que conquiste o que conquistar fisicamente, humanamente, mas se ele tem o desprezo da esposa, dos filhos, ele não é feliz de nenhuma maneira. Ele está querendo a admiração de alguma pessoa. Sabe que ele está lá dentro de nós. Por isso, a última, seja alguém maduro. O que eu quero dizer com isso? O caráter é a base do sucesso, nós vimos lá. Mas qual é a base do caráter? Fidelidade. Fidelidade é um sinal de obediência. O caráter é a base do sucesso, então invista no caráter. E como é que eu faço para isso? Seja fiel nas pequenas coisas. Sabe, se mantenha fiel nas pequenas coisas, porque a obediência é um traço de maturidade. Aquele filho que fala assim, não vou fazer, mas depois ele pensa, não, melhor eu fazer, né? Acho que então vou fazer. Ele é um filho maduro, do que aquele que fala assim, não, pode deixar que eu faço, e aí nunca faz. A Bíblia fala a respeito disso também.
Um traço de maturidade, não é você dizer para Deus, não quero fazer isso aqui, não vou fazer isso aqui, e aí você tem um momento de rebeldia. Um traço de maturidade é você, por mais que você tenha feito isso diante de Deus, você voltar atrás, não, quer saber de uma coisa? Vou lá e vou obedecer. Porque maturidade é fazer a coisa certa quando necessário, independente da circunstância que você está vivendo, independente da emoção que você está sentindo, independente da tentação que você está passando. São 3 coisas primordiais. O que é a maturidade? Escolha fazer a coisa certa. Mas eu estou passando por isso aqui, agora não sei, mas olha, a circunstância me diz aqui, acho que eu não vou fazer isso aqui, não. Independente da circunstância, faça a coisa certa. Mas eu não estou me sentindo muito bem, então hoje eu não vou fazer isso aqui. Maturidade é fazer a coisa certa, independente de como você esteja se sentindo. A minha esposa não me tratou bem essa semana, então vou fazer uns negócios tudo ruim para ela. Maturidade é você fazer a coisa certa, independente do que você está sentindo. Meu filho me falou um negócio, desgostei dele, não vou tratar ele bem essa semana. Maturidade é fazer a coisa certa, independente do que você está sentindo. O seu irmão, na fé, fez algumas coisas que te desagradaram muito, te feriram, pisou no teu calo. Você é maduro? Amém? Olha, agora meia dúzia você é maduro, né? Você é maduro, querido, faça a coisa certa, independente do que você está sentindo. Faça a coisa certa, independente da tentação, e aqui vale para nós, homens, de novo, né? Seja ela na área sexual, seja lá no teu trabalho, onde for, maturidade, você fazer a coisa certa, independente da tentação do momento. E o último, enfrente os seus medos, aqui é onde eu quero encerrar. Põe para mim alguma coisa lá, Dani. Nessa mesma carta a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, vem talvez um dos versículos mais conhecidos. É a mesma instrução de Timóteo. Lembra? Olha, escolha homens fiéis, passa essa mensagem adiante. Combati o bom, percorri e guardei a fé. Se coloque de pé, por favor. Paulo, transferindo conceitos de hombridade para Timóteo. Sabe, querido, se você é pai, você precisa passar alguma coisa para os seus filhos, passe isso. Talvez pouquíssimos de nós aqui já passamos da casa dos 60 anos, ou dos 70, estamos na reta final da vida, poderíamos olhar para trás, poxa, será que eu já combati o bom combate? Isso aqui tem sido um dos alvos da minha vida. Se o meu último dia fosse hoje, pense, se o teu último dia fosse hoje, se você não tivesse mais essa semana para trilhar, como você pensa que estaria a tua casa hoje, em termos de valores? Será que eles conseguiriam trilhar o caminho com aquilo que você já passou para eles? Será que foi suficiente os exemplos que você deixou de valor? Porque eles vão dar um jeito de comer, eles vão dar um jeito de se vestir, eles vão dar um jeito de se virar nesse mundo aqui, querido. Mas será que emocionalmente eles vão conseguir dar um jeito? Eles vão ter o exemplo de pai que eles tanto precisavam, de homem que eles tanto precisavam, de mulher que eles tanto precisavam? Se esse fosse meu último dia aqui, o que cada um de vocês iria dizer a meu respeito? O que era? O pastor era isso, eu via isso nele, ou isso ou aquele outro. O dia para eu pensar sobre o meu último dia é hoje. Combati o bom combate, corri a carreira, significa que eu fiz tudo aquilo que eu precisava. Mas a última parte aqui eu guardei a fé. Essa é a minha chave. Guardei a fé significa tem situações difíceis, sim. É um mundo difícil. É um mundo promíscuo. É um mundo complicado. É difícil hoje, muito difícil hoje ser homem de verdade nesse mundo. Mas eu vivo pela realidade da fé. E a fé é crer que Deus fará aquilo que Ele disse que faria. Sabe o que é medo? Por isso que é o último, enfrente seu medo. Medo é você crer que a pior situação vai acontecer. E aí você fica com medo. Agora, fé é crer que Deus disse que fará o que Ele disse que faria. Eu quero percorrer esse caminho da vida como pai físico. Minha filha hoje está lá em Curitiba, meu filho está aqui. Como pai espiritual de muitos de vocês. Eu tenho muitos erros, mas eu estou tentando trabalhar neles sem ferir o meu caráter. E cada vez que eu errar em coisas
superficiais, ou às vezes até mais sérias, eu preciso admitir diante de vocês que eu erro, que eu falho, que tudo que eu preciso vem dele, mas ei, a fé, jamais. Eu guardo, porque eu vivo na realidade da fé. Eu não sei como está a sua família hoje, quero orar por vocês, mas hoje é tempo de nós assumirmos nosso papel, nós homens principalmente como pais, a nossa responsabilidade. Não somos apenas o provedor físico, somos o provedor espiritual da nossa casa. É nós que chamamos a turma, vamos para a igreja, gente, ei, vamos ler a Bíblia, vamos orar, é nós, sacerdotes do lar. Nós somos o protetor da nossa casa físico, sim, ninguém entra aqui, né? Vamos expulsar alguns aí a bala, essa é a informação que a gente recebe. Mas ei, tem coisa entrando aí, tem espírito maligno rondando, entrando e saindo, ladrão, entrando e saindo da tua casa o tempo todo, espiritual. Você está lá que nem um ás de paus, lá tá tuas armas espirituais, está vendo a tua metralhadora, está escondida num lugar, está faltando óleo nela. Seja o protetor da tua casa espiritual. Não deixe coisas que não trazem o valor do Senhor entrar lá na tua casa. Seja aquilo que Deus te chamou para ser.